Então o Senhor disse a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Samuel ouve isso e entende imediatamente o peso da ordem. Porém Samuel disse: Como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Samuel não discute com Deus. Ele não questiona a decisão. Ele sabe exatamente o risco que está diante dele. Ungir outro rei enquanto Saul ainda governa não é algo simbólico. É um ato que pode custar a vida. Mesmo assim, Samuel vai. Belém não era uma cidade grande. As notícias corriam rápido. Quando Samuel chega, os anciãos da cidade percebem imediatamente que algo não está normal. O profeta não fazia visitas sem motivo. Eles se aproximam com cuidado, quase em alerta, e perguntam se a visita é em paz. Samuel responde que sim, mas pede algo incomum, que Jessé e seus filhos se apresentem para um sacrifício. Jessé fica inquieto. Ter o profeta mais respeitado de Israel em casa não era motivo de conforto, era motivo de tensão. Quando Samuel entra, o clima não é de festa, é de expectativa silenciosa. Jessé chama seus filhos mais velhos, homens fortes, postura firme, gente que parecia pronta para qualquer responsabilidade. Samuel olha para o primeiro e, por um instante, pensa que ali está o escolhido. Mas Deus o interrompe. Não é esse. O segundo passa, depois o terceiro. E assim segue. Um a um todos são descartados. Samuel sente o peso do silêncio se acumulando na sala. Algo não fecha. Então ele pergunta a Jessé se aqueles são todos os filhos. Jessé responde quase sem pensar muito. Há ainda o mais novo, mas está no campo, cuidando das ovelhas. Samuel pede que o tragam. O sol já está alto, o cheiro da terra é forte, e as ovelhas se espalham pelo pasto. Não há pressa, não há expectativa. É só mais um dia comum. Até que alguém aparece à distância chamando por ele. A voz vem com urgência. O pai o chama. Agora. Davi não entende o motivo. Ele limpa as mãos, deixa as ovelhas sob cuidado e segue em direção à casa. Quando entra, o ambiente é outro. Silêncio, olhares fixos, os irmãos alinhados, e um homem que ele conhece apenas de ouvir falar, o profeta Samuel. Davi não chega com imponência, não usa armadura, não carrega sinais de liderança. Ele chega como veio do campo. Mas antes que qualquer explicação seja dada, Deus fala: Levanta-te e unge-o, porque este é ele. Samuel não demora. Ele pega o vaso de azeite, se aproxima e derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, ali, diante dos irmãos. Ninguém entende completamente o que aquilo significa. Nem os irmãos, nem o pai, nem o próprio Davi. Mas naquele instante, algo muda por dentro. Não há aplausos, não há anúncio, não há coroação. Quando tudo termina, Davi sai da casa e volta para o campo. As ovelhas continuam ali. O pasto é o mesmo, mas Davi já não é. É ali que Davi aprende a lidar com a solidão, com a responsabilidade, com o perigo. Ali ele luta contra animais selvagens para proteger aquilo que lhe foi confiado, não para ser visto, não para ser lembrado, mas porque era o que precisava ser feito. Sem saber, Davi estava sendo preparado para algo muito maior. Anos depois, Davi aparece no acampamento de guerra, não como soldado, mas como mensageiro. É ali que ele ouve a voz de Golias ecoando, desafiando, humilhando, afrontando. Enquanto soldados experientes recuam, Davi se incomoda, não com o tamanho do gigante, mas com o desprezo ao nome do Deus que ele já conhecia. Quando Davi avança, ele não improvisa coragem, ele apenas age com a confiança que já tinha sido construída longe dos olhos de todos, e o gigante cai. A vitória não traz descanso, traz perseguição. Saul passa a ver Davi como ameaça, e o jovem ungido passa a viver como fugitivo. Cavernas, noites mal dormidas, incerteza. Davi tem chances claras de resolver tudo com as próprias mãos, mas recua. Ele entende que assumir o controle antes do tempo pode destruir aquilo que Deus prometeu. Davi não chega ao trono rapidamente. Depois de fugir por anos de Saul, vivendo em cavernas, no deserto e entre inimigos, Saul morre em batalha. Mesmo assim, Davi ainda não assume todo o reino. Primeiro, ele é reconhecido rei apenas sobre Judá. Anos depois, somente depois de muito tempo, de guerras internas e de espera, todo Israel o aceita como rei.
O que Samuel havia ungido lá atrás, no silêncio da casa de Jessé, se cumpre. Não por força, não por atalhos, mas no tempo certo. E mesmo no trono, Davi continua sendo humano. Ele erra, cai, se perde. Quando confrontado, poderia se justificar, como tantos fazem, mas não faz. Ele se quebra, reconhece, volta, e é isso que preserva o coração dele. Davi não foi um homem sem falhas. A própria Escritura não esconde suas quedas. Ainda assim, quando Deus olha para a história dele, diz que encontrou em Davi um homem segundo o seu coração. Não porque Davi nunca errou, mas porque nunca endureceu. Quando caiu, se humilhou. Quando foi confrontado, ouviu. Quando pecou, voltou. O coração de Davi permaneceu acessível a Deus, sensível à correção, disposto ao arrependimento. E essa continua sendo a marca que atravessa as Escrituras. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele se aproxima dos que têm um coração quebrantado e contrito. A história de Davi termina nos lembrando disso. Deus não constrói sua obra sobre pessoas perfeitas, mas sobre corações que ainda o temem, mesmo depois de cair. Que o Senhor nos ensine, como ensinou a Davi, a permanecer com um coração humilde diante dele. Que aprendamos a nos humilhar na sua presença e, com súplicas sinceras, pedir perdão pelos nossos pecados. Que ele ilumine os seus passos e te conduza, no tempo certo, ao lugar que preparou para você. Se este vídeo falou com você, entre no seu quarto, ou mesmo aí onde você está agora, e ore ao Senhor. Ele ouve o clamor de um coração quebrantado. Seja forte e corajoso. O Senhor é com você e com a sua família. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.